Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está me ouvindo. Meu nome é Kelly e você está no canal Raízes do Solo e Agroecologia. Esse é o quarto episódio do especial Ana Maria Primavera e vamos falar sobre o micronutriente cobalto. Nesse capítulo, que é ainda mais curto que o anterior, Ana cita brevemente sobre a ação do cobalto para os animais e para as plantas. Na primeira página do capítulo, que contém as lindíssimas ilustrações da Verônica Fukuda, as quais vocês podem ver na imagem de capa desse vídeo e também dos outros, são citadas algumas curiosidades folclóricas sobre o cobalto, que eu achei muito interessante para compartilhar com vocês. O nome cobalto vem da palavra cobalt, que significa goblin, um duende das lendas germânicas. Goblins vêm de sagas da Alemanha, da Grã-Bretanha, da Escandinávia, onde são chamados de trolls. Eles são imaginados como pequenas criaturas que se parecem muito com humanos, pequenos duendes bem representados na capa desse capítulo, segurando sementes e uma flor do jatobá, que é uma espécie arbórea nativa e deslumbrante, muito linda, sendo essa uma referência específica à neta de Ana Primavera, já que o cobalto foi o microelemento que a salvou da anemia profunda que acometia então a neta da Ana Primavera. Sem cobalto, o ferro não é absorvido, e por isso essa relação com a anemia, né? Terminadas as curiosidades, vamos explorar as informações sobre esse micronutriente. Na época em que foi escrito, no final da década de 90, Ana fala que havia pouco tempo que ainda se duvidava da necessidade do cobalto para a produção vegetal, embora se conhecesse o profundo efeito que esse micronutriente provocou na área animal. Isso porque o cobalto é deficiente na maior parte do Brasil e causa uma série de problemas em garrotes, denominação da fase intermediária entre o bezerro e o boi adulto, como, por exemplo, falta de apetite, perda de peso, pelos arrepiados, a pele grossa, anemia e às vezes até a morte desses animais em condições de pastagens pobres em cobalto. Em solos úmidos, onde o cobalto pode faltar com mais frequência, pode ocorrer o temido Phalaris stagger, uma tremedeira que afeta o gado e que pasta em gramíneas do gênero Phalaris, por isso Phalaris stagger, que são extremamente resistentes à falta de cobalto. Elas conseguem imobilizar o cobalto no solo e são então plantas indicadoras dessa deficiência. Se alimentando desse pasto, o gado fica deficiente de cobalto e, além da tremedeira, há uma grande perda de peso. Ana segue falando sobre o comportamento de animais que estão deficientes em cobalto e complementa que, para resolver o problema dessa insuficiência, normalmente se utiliza 40 gramas de cloreto de cobalto para cada 100 kg de sal mineral, que é suplementado no gado para fornecer sais minerais. Entretanto, essa quantidade de cloreto de cobalto pode variar conforme a região. Partindo para a importância do cobalto nas plantas, Ana explica a relação do cobalto com a fixação biológica de nitrogênio e produtividade. O cobalto é responsável pela formação da vitamina B12, cobalamina, que é ligada à formação da hemoglobina. Já as bactérias nutuladoras das leguminosas, aquelas que fixam nitrogênio do ar para a absorção das plantas, necessitam de uma substância semelhante à hemoglobina, que se chama leg-hemoglobina. Levando isso em consideração, a adição de cobalto provoca um aumento expressivo da fixação de nitrogênio, que é demonstrado em números em uma tabela que apresenta a influência do cobalto na fixação de nitrogênio por bactérias nutuladoras
na cultura da alfafa. Os tratamentos foram plantas inoculadas com a bactéria, plantas inoculadas com a bactéria mais adubação de cobalto, plantas inoculadas com a bactéria mais nitrato de cálcio e plantas inoculadas com bactéria, nitrato de cálcio e cobalto. Entre os tratamentos que receberam adubação, não houve grande diferença entre os níveis de nitrogênio na planta. Entretanto, se olharmos para o tratamento que tem somente a planta inoculada, em comparação às que foram adubadas, há uma diferença enorme, saindo de 2,3 gramas de nitrogênio por quilograma no tratamento que foi somente inoculado às bactérias, para 20,4 gramas de nitrogênio por quilograma no tratamento inoculado mais cobalto e 35,1 gramas de nitrogênio por quilograma no tratamento inoculado mais cálcio mais cobalto. Então, é um incremento muito grande da fixação do nitrogênio pela adição do cobalto na adubação das plantas. Outro exemplo apresentado por Ana é com a cultura da soja no Paraná. Um agricultor recebeu de uma empresa um preparado para enriquecer as sementes de soja e esse preparado continha molibdênio e cobalto. Ele achou que era besteira e que não traria diferença, e para provar a sua aposta, seu argumento ao representante da empresa, resolveu plantar sementes tratadas em uma área de terra que ele já ia abandonar pelo avanço da decadência do solo. Passado o ciclo da soja, a surpresa foi grande quando contabilizaram uma produção 25% maior do que a soja que foi plantada em uma terra boa, mas que não teve tratamento das sementes. Mais uma vez, Ana Primavera traz esses exemplos que demonstram e reforçam a importância da adubação com micronutrientes. O cobalto é um micronutriente essencial, particularmente para as leguminosas, por ser fundamental para a fixação biológica de nitrogênio. Seu uso deve ser cada vez mais difundido na adubação das culturas para aumentar a fixação de nitrogênio e, consequentemente, aumentar a produtividade, reduzir os custos com adubos sintéticos, a contaminação do solo e da água e a emissão de gases de efeito estufa que são proporcionados pelo uso excessivo de adubos nitrogenados. Assim, finalizamos esse episódio aqui. Muito obrigado por acessar esse vídeo, o canal Raízes do Solo e Agroecologia. Nos vemos no próximo episódio para falar um pouco mais sobre micronutrientes. Um beijo e até lá!